Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o modelo de central geração 4, né? Qual que é o modelo geração 4? A gente vai falar do modelo S100, né? Geração 4. Então, o que é importante nós saberem desse modelo em si, né? Por se tratar do modelo de geração 4, né? A gente tem algumas particularidades que a gente precisa entender, né? Porque a gente vem de geração 1, 2, 3, 4, né? E outras novidades que vão vir por aí. Então essa geração 4, né, a gente vai entender como é que ela nasceu ali e para qual tipo e segmento de cliente, né, que a gente possa trabalhar com ela, né. Então na imagem aqui a gente tem, né, a própria central, né. Vamos dar uma sequência aqui. Então modelo S e modelo SMI, né. O que seria o modelo S e modelo SMI? Existem, né, as duas funções dentro da mesma central que a gente vai trabalhar essas configurações em que vai definir modelo S e modelo SMI, né. Então vamos lá, central de alarme de incêndio dedicado à geração 4, com display touch, né, e possibilidades infinitas de parametrizações em divisões, zonas e grupos. Isso é muito importante nós sabermos na hora que a gente vai fazer essa parametrização lá, né. E o que seria MI, né? Central de alarme de incêndio, modelo S, com capacidade de informar seus eventos às centrais de alarme de incêndio, modelo S1200GX, né? Então, qual que é a diferença, né? Falando na prática. O modelo S é a própria central geração 4, o modelo SMI é quando eu vou utilizar ela com outros sistemas. É o exemplo quando a gente vai trabalhar ela como subcentral. Então, o modelo SMI é quando a gente vai trabalhar ela como subcentral. Então, a gente consegue fazer essa parametrização, né, na própria central, né? Premissa da SMI. Né, com a enorme procura em expansões, né, para pequenas áreas de menor quantidade de periféricos, né, o que seria esses periféricos? Periféricos são os acionadores, as botoeiras, detectores de fumaça, né, com comunicação a grandes áreas, né, com maior quantidade de periféricos. Foi desenvolvido com o mecanismo MI para estas centrais, que são relativamente pequenas, né, e consiga informar seus eventos com centrais grandes, ou seja, de grandes quantidades de equipamentos, né, ou periféricos, né. A compatibilidade dessa central, né, com qual central eu posso ter uma central MI ou uma central geração 4, um exemplo, né. Qualquer central de alarme de incêndio modelo SMI, né, tem a capacidade de informar hoje a uma central de alarme de incêndio S1200, né, cujo seu sistema tem que ser geração 3 GX. E hoje também é possível também interligar mais de uma central modelo SMI, né? De que forma? A gente pode ter um exemplo assim, um shopping, né, com um modelo de central geração 3 e eu posso ter, né, nas suas lojas dentro do shopping outras centrais geração 4 trabalhando como subcentral, né? De que forma também que a gente pode fazer essa escalabilidade? Os dados da central, né? O que é importante o técnico saber, né? Então a gente tem aqui os dados técnicos. Bateria, né? Ela possui uma bateria interna, né, de lítio de 3.7 volts, né, de 3.100 mAh. A fonte de 5 volts, 0.500 mAh também. A autonomia, né, dessa bateria, né, que por norma tem que segurar no mínimo 24 horas, vai te durar de 36 a 48 horas. O display hoje da central consta com um display de 3.5, né, touch. As funções, né, mais claras e operacionais da central. A gente tem hoje um histórico na própria central de até 1000 eventos diários. Então eu posso ter um histórico lá de todos os testes que eu fiz durante o dia, né, desses 1000 eventos, né. Comunicação. A gente viu no vídeo anterior que a gente pode ter até no máximo 3 amplificadores por central modelo geração 4, né? Então hoje ela é 100% parametrizável, né? Então todas as partes de configurações, usuários, senhas, a gente consegue fazer na própria central. O acionamento dos alarmes, a gente pode ter alarme geral, alarme por grupos, alarmes locais, né? A gente consegue fazer esse particionamento pela própria central. Monitoramento, né? O que a gente pode monitorar através da central? Todos os status dos equipamentos, periféricos, condições dos amplificadores, ou seja, de tensão, nível de bateria, comunicação, falhas e outros fatores ali que a gente tem pertinente aos equipamentos cadastrados na central.
monitoramento dos periféricos, a gente faz de todas as situações. Os avisos também é possível programar as revisões periódicas, né? Então, por exemplo, quando o cliente lá, a gente realiza a instalação dos equipamentos, a gente consegue colocar, né, um cronograma no próprio configuração da central para avisar das próximas revisões. Fácil entendimento, né? Quando houver ocorrências, né? O que significa essas ocorrências? Que dentro da central a gente consegue colocar os tipos de aviso no qual a gente quer receber. Aqui dentro delas são o que? Os avisos de informações de bateria baixa, equipamento removido, equipamento com falha, falta de rede AC, né? E o próprio alarme de acionado também. Hoje ela é disponível com até 8 tipos de toque sonoro e visuais, né? Então, para cada área, no caso específico, o cliente consegue colocar e parametrizar até 8 tipos de toque sonoro e visual. Então, aqui a gente tem a foto do display da central, né? A gente tem as notificações, onde a gente tem aqui reconhecer os eventos também, né? Tem o próprio menu. No caso aqui tem o modo de operação da central, né? E a própria menuzinho também de alarme. O que é importante, né, para um técnico saber em campo, que ele vai se atentar bastante, né? Por exemplo, uma central trabalhar como subcentral, existem algumas configurações em que ele vai precisar fazer, né? Quais são essas configurações e onde e qual tela ele deverá fazer essas configurações? Então aqui eu tenho, né, o menu da central, eu tenho o que? O acesso ao menu como acesso restrito, né? Então eu tenho aqui no cantinho o menu de acesso restrito, informe o usuário e senha de nível 3, né? Lembrando que o técnico tem que acessar como nível 3. Acesse a opção de trabalho, né? A gente tem um menuzinho em cima, o acesso restrito, a operação, né? E lá você vai fazer o que? Selecionar a opção secundária, né? O que seria a opção secundária? Você vai colocar lá o seu usuário e a sua senha, que no caso, né, quando se sai de fábrica, né, qual que é o usuário e senha? Admin, e o usuário e senha também admin. Informe o seguinte código, né? No caso aqui a gente está usando o código 330, né? O que seria esse código? Código padrão, né? Que sai da central já com 330. Informa a rede 915 em que trabalha o sistema da 1200. O que significa, né, informar a rede 915 que trabalha a 1200? Por exemplo, se esse cliente vai trabalhar como subcentral, né? Modelo central geração 4, a gente vai configurar ela como subcentral, ela vai precisar se comunicar com a central S1200. Então o que eu tenho que fazer? Fazer a configuração da rede da central G4 para trabalhar como subcentral. Então eu vou ter que informar esses dados, né, nela própria, para depois comunicar com a central S1200. Da onde que eu tiro esses dados? A gente tem o contato do suporte, né, diretamente, em que a gente vai estar entrando em contato, né? O técnico vai estar entrando em contato, vai ter que informar qual que é o cliente que ele está sendo configurado. O suporte vai mensurar esses dados de rede para o técnico e exatamente naquele momento o técnico vai ter que colocar esses dados dessa rede naquele campo ali. Feito isso, ele vai fazer o quê? Vai clicar em salvar, né? Então a gente tem aqui embaixo os dados, a opção secundária, e depois vai vir aqui embaixo salvar. Então a gente tem os dados aqui da rede, o código 330 e vai salvar. O que o técnico teria que se atentar em campo, né, quando ele vai fazer a parte de configurações? Isso, dos cadastros, né, dos próprios equipamentos. O que é importante saber? Né, a gente tem aqui as principais partições que a gente tem dentro da central. Eu tenho que ter, né, no mínimo uma divisão, uma zona, um grupo e um periférico, né? No caso aqui, o que eu posso ter no máximo então? 10 divisões, 30 zonas, 125 grupos e 125 periféricos. Qual que é a quantidade máxima de periférico, né, estabelecida dentro para esse modelo de central? 125 periféricos. Posso colocar 126? Não, são só 125. Isso é muito importante. Por quê? Porque se eu estiver fazendo um levantamento num projeto e eu ultrapassar essas quantidades, eu não vou conseguir atender. Então, nesse caso aqui, eu teria que fazer uma outra avaliação de um outro projeto e fazer um orçamento com outro modelo central que comporta mais equipamentos do que a modelo geração 4. Isso é muito importante fazer e salientar também. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, das localizações. O que eu posso fazer aqui de exemplo? Eu tenho aqui um condomínio, né, onde eu tenho o que? A divisão, que seria cada torre, né? Eu tenho o que? A zona 1, que seria o primeiro andar, né? O grupo 1, que é um setor comercial,
onde eu tenho o que? Lá naquele setor comercial eu tenho um periférico na entrada principal. Então eu tenho a divisão, a zona, o grupo e o próprio periférico. Isso é muito importante saber, por quê? Que quando a gente vai iniciar um cadastro, eu tenho que passar por todas essas etapas, né, para conseguir concluir o cadastro lá no final com sucesso. Então eu tenho que ter pelo menos uma divisão, uma zona, um grupo, e lá dentro daquele grupo eu tenho que ter um periférico, né? Preciso fazer isso tudo? Sim, necessariamente eu preciso ter para cada uma divisão uma zona, um grupo e um periférico também. Então, existe a opção também dentro da central que a gente consegue colocar esse default. O default é o quê? Que ela já vai criar as divisões, já vai criar a zona, já vai criar o grupo e você só dá sequência e cadastra os periféricos. Não necessariamente, né, eu tenho que ter todas essas divisões preenchidas, mas pelo menos uma de cada eu tenho que ter também. Forma de instalação, né? Como é que eu faço para instalar essa central, né? Hoje eu acompanho um gabarito onde o que? Eu vou fazer a marcação das furações na parede, em que eu vou apenas apoiar ela depois e fixar ela na parede. Então eu já tenho 2 furos, né, na parte superior e um furo na parte de baixo. Então esse gabarito ele já acompanha o equipamento, né, o produto para realização da furação, né, na parede. Então eu tenho o que? O gabarito, né, que vai junto com o equipamento. Aqui uma foto ilustrativa, né? Nunca esquecer de colocar esse parafuso aqui no final. Então esse parafuso aqui ele vai fazer exatamente a parte inferior, né, da central, onde eu tenho que também aqui logo embaixo eu tenho a chave que a gente liga e desliga a central, que se eu deixar mal encaixado eu tenho um sensor aqui que vai identificar como equipamento, né, removido. Então se caso isso vir a acontecer, a gente tem que reabrir a central, né, tirar essa tampa de novo, né, novamente, e verificar quanto ao fechamento também. Pessoal, então no próximo vídeo a gente vai seguir com os novos produtos. Então no modelo geração 4, né, a gente vai fazer novos conteúdos ali e aguardamos até breve. Até lá, pessoal.